Fala pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e nesse vídeo eu vou explicar qual foi a minha experiência para tirar a certificação NCI Nutanix Certified Professional em Multi-Cloud Infrastructure. Então vou falar de alguns assuntos, a gente vai dar uma olhadinha no blueprint da prova, depois algumas dicas de onde estudar para a prova, qual é o processo para fazer o agendamento da prova, qual foi a minha experiência durante a prova, então o que eu tive que fazer ali durante a prova. E por último, vou dar a minha opinião e vou também trazer algumas questões que eu me lembro que caiu na prova para você entender um pouco o nível de dificuldade dessa prova. E tudo isso logo após a vinheta. Então, primeiro, vamos dar uma olhada no blueprint da prova, que já contém uma série de informações que são importantes de vocês saberem para essa prova. Vamos lá, então, dar uma olhada aqui na minha tela. Esse é o blueprint, então, dessa prova. Você consegue fazer o download desse blueprint no site de certificações da Nutanix. Tem um blueprint de todas as provas disponível no momento. E eu fiz esse exame aqui. Então, o NCP, o Nutanix Certified Professional Multi-Cloud Infrastructure. Então, NCP MCI 6.5. Vamos dar uma olhada, tem algumas informações bem interessantes aqui nesse blueprint. Então, vou passar rapidamente aqui as informações mais importantes para que vocês saibam como é que essa prova funciona. Primeira informação importante é o número de questões dessa prova. Então, nós temos 75 questões de múltipla escolha, ou seja, tem uma alternativa correta dentro do que é apresentado naquela questão, ou de múltipla resposta, que tem 2 ou 3 alternativas corretas para a resposta da questão. No próprio enunciado da questão, ele fala, quando tiver mais de uma resposta, ele vai falar, procure as 2 ou as 3 respostas corretas para essa questão. Então, fiquem despreocupados que isso fica bem claro nas questões. A segunda informação importante aqui é o preço dessa prova, são $199. Não é tão barato assim, considerando o valor do real versus o dólar, mas fiquem espertos que vira e mexe tem alguns vouchers, algumas promoções no site da Nutanix que baixa esse preço. Outra informação importante é o score que você precisa atingir para passar nessa prova. Então, o score mínimo é de 3.000 pontos e essa prova vai de 1.000 a 6.000 pontos. Então, eles calculam esses pontos diante das questões que são apresentadas para vocês. As questões que você acerta, você vai somando ponto. Somando mais de 3.000 pontos, você passa nessa prova. A prova é em inglês ou japonês, então é preciso saber inglês para conseguir fazer essa prova. É um inglês bastante básico, então também não vejo problema aqui. E o tempo limite máximo para você completar a prova é de 120 minutos. Aí para fazer o scheduling, ou seja, o agendamento da prova, eu vou fazer aqui para vocês, a gente vai fazer junto para vocês entenderem aonde vocês precisam ir para fazer o schedule, ou o agendamento dessa prova. Outro ponto importante, que por exemplo foi o meu caso, é que essa prova precisa ser revalidada de 2 em 2 anos. Então ela tem validade de 2 anos, daqui 2 anos eu vou precisar fazer a recertificação, ou seja, fazer essa prova novamente. E por último, para a gente finalizar essa sessão do blueprint, aqui no terceiro ponto aqui desse blueprint, tem todos os objetivos, então tudo que você precisa estudar para conseguir bem nessa prova. Então ele deixa aqui bastante claro todos os itens de gestão do cluster, como você roda, por exemplo, aqui a seção 1 é como você faz o NCC Check, inclusive caiu uma pergunta disso na minha prova, como é que funciona a questão dos IPs, como é que os IPs são distribuídos automaticamente quando a gente está falando de uma rede gerenciada e por aí vai. Então aqui ele tem todos os itens, tudo que você precisa estudar para conseguir ir bem nessa prova. Então o meu conselho é, todo mundo que faz prova, o primeiro passo é estudar o blueprint. É o primeiro ponto que você tem que estudar para você entender o número de questões, qual é a linguagem da prova, qual é o tempo para você conseguir fazer, o tempo limite, né, para você conseguir fazer a prova e qual é o conteúdo. Aí, com base nesse conteúdo, você monta o seu plano de estudo. E uma vez que você entendeu, então, o que é essa prova, estudando blueprint, onde estudar? Onde eu vou conseguir esse conhecimento todo, né? Como é que a gente vai fazer para estar preparado para essa prova? Eu tenho 3 sugestões. A primeira sugestão é puxando um pouco a sardinha para o meu lado. Eu tenho um curso lá no Udemy, não é um curso focado para a prova, eu não faço curso para certificações,
eu faço um curso para a pessoa, para o analista de infraestrutura, ter um conhecimento geral sobre aquela tecnologia e conseguir fazer a gestão e a configuração daquela tecnologia. Então, eu tenho um curso no Udemy sobre o Hypervisor hiperconvergente, que é o que é cobrado nessa prova. Lá na Udemy, vou deixar o link na descrição, que contém todos os assuntos cobrados nessa prova. Além disso, tem uma série de cursos disponíveis de graça na Nutanix University. Então, se você manja de inglês, você também consegue fazer os cursos. Tem vários cursos de vários tópicos. Então, conforme o tópico que você vai estudar, tu consegue conteúdo também na Nutanix University. É free, a grande maioria dos cursos é free. Tem alguns pagos, mas a grande maioria é free. Também é um bom ponto, um bom local para você se preparar para essa certificação. Além disso, então tem meu curso na Udemy, tem os cursos na University, na Nutanix. Faça também os simulados. Então, tem alguns simulados disponíveis na internet. São simulados muito parecidos com o grau de dificuldade que você vai encontrar na prova. Tem questões bastante parecidas. Então, é uma ótima maneira, depois que você estuda, conhece a tecnologia, faça os simulados para você conseguir internalizar qual é o nível de questões de dificuldade que você vai encontrar na prova. E, por último, pratique. Pratique muito. É uma prova que vai te cobrar muita prática no dia a dia ali. Então, baixe o Community Edition do Nutanix no seu laboratório, faça os testes, crie novos nodos, crie as VMs, configura as redes, configura a imagem, configura container de armazenamento, faça todas essas questões mais básicas e pratiquem muito. Aproveitem que o Nutanix tem o Community Edition free para você conseguir fazer os testes no laboratório. Que é, um dos propósitos aí do Community Edition, é ter uma plataforma que as pessoas conseguem praticar e estudar. Bom, já estudei, já fiz os simulados e me considero preparado para fazer a prova. Como é que eu faço o agendamento da prova? Vou mostrar aqui para vocês. É muito fácil, é lá no site da Nutanix University. Eu vou deixar o site aqui no link desse vídeo e vou dar uma navegada aqui para vocês entenderem como é que faz esse agendamento. Então, já fui no site da Nutanix, já entrei com o meu login e com a minha senha e estou aqui na minha conta. Aqui na minha conta eu tenho que procurar a opção Nutanix University, que está aqui embaixo. Ó. Nutanix University. Aqui eu vou dar um Launch. E aqui dentro do Nutanix University, além de acessar os cursos free, alguns pagos, outros free, eu também consigo fazer o agendamento da minha prova. Para isso, você vai clicar aqui em cima no My Certifications. E aqui vai mostrar quais são as certificações disponíveis no momento da Nutanix. A certificação que eu fiz foi essa que já está aqui no estado completed, que é o Nutanix Professional Certified Multi-Cloud Infrastructure. Então, essa é a certificação que eu tenho válida para agora. Você não vai ter essa certificação, então vai estar aqui dentro de Available aquela certificação. Você procura a certificação e clica aqui em Schedule. Mas aqui dentro de Schedule ele vai pedir de novo para confirmar qual é a certificação que você quer tirar. Então espera carregar. Então ele encaminhou sua solicitação para o site da PSI. Então você já está aqui dentro da PSI. Você vai ver quais são os testes disponíveis. Então você clica aqui em View Available Tests, nesse botão aqui. E aqui ele vai mostrar de novo quais são os testes que estão disponíveis no momento. O teste que nós queremos é o Nutanix Certify Professional Multi-Cloud Infrastructure. Esse teste não está disponível mais para mim porque eu já tenho ele. Então aqui eu vou simular o agendamento com o Nutanix Certify Master. Então você clica aqui em cima do teste que você quer fazer. E ele vai começar então o processo para marcar os testes. Esse de Master, ele é mais caro, é de €300, $300, mas o Professional é 199. Então você vai ver, é esse teste mesmo que eu quero fazer, você clica no botão Continue Booking. E agora você vai percorrer por todos esses passos aqui até finalizar o schedule do seu teste. Então, primeira coisa, você vai escolher se você quer um proctor online ou ir até um teste. Então, no Brasil, eu acho que tem algumas capitais, algumas cidades no Brasil que você consegue fazer o teste on-site,
ou fazer o teste online, na sua casa, num ambiente aí que depois eu vou explicar um pouquinho melhor como é que você tem que preparar o seu ambiente, o seu computador para fazer o teste online. Eu particularmente gosto muito mais do teste online, no conforto aqui da minha casa, até porque eu tenho um pouco mais de concentração e não tenho o estresse de deslocamento do trânsito, essas coisas todas. Mas enfim, aí vai de cada um escolher qual a sua melhor opção. Eu vou seguindo aqui fazendo o schedule, o agendamento do teste online. Então você escolhe online, clica em Continue Booking. Aqui você só precisa confirmar os seus dados, ver se está tudo correto, Continue Booking. Essa é uma seção que eu não tinha no meu teste, que é a seção de você confirmar por um código de verificação esse schedule, esse processo todo. Quando eu fiz o meu agendamento, há uns meses atrás, não tinha disponível. Essa validação via mobile number só tinha para pessoas dos Estados Unidos e do Canadá. De qualquer forma, eu não fiz. E aqui também tem a opção Skip Verification, então eu vou clicar aqui em Skip Verification. Yes, Skip. E na seção 3 aqui, no passo 3 do seu exame, você vai ter que capturar o seu ID, sua identificação. No meu caso, eu coloquei o passaporte, mas você pode colocar qualquer ID que tenha data de validade e também foto. São as duas características que eles pedem de ID. Então, no Brasil, pode ser o passaporte, pode ser o seu RG, pode ser sua carteira de motorista. Você escolhe qual você prefere, tira uma foto e carrega aqui as informações do seu ID. Uma vez feito isso, você dá um save e continue. Aí ele vai pedir qual é o seu país e o seu time zone. Aí no caso do Brasil, coloca Brasil. E o time zone, você escolhe o time zone da sua região. Vou colocar aqui o time zone de São Paulo. Só a título de exemplo. Então, São Paulo aqui, seleciono. E aí ele vai abrir o schedule de horários disponíveis aí para fazer a prova. Então, por exemplo, amanhã, estou gravando esse vídeo no domingo, dia 1º de setembro, no dia 2 de setembro tem esses horários aqui para fazer a prova. Você escolhe no dia 3, tem mais horários, no dia 4 alguns outros horários. Então, aí você faz o gerenciamento da sua agenda, né? Ver qual que é a melhor data e horário para você fazer a sua prova. Uma vez que você escolhe o dia e a data, você clica em Book this time slot. E aí ele vai pedir para você fazer a confirmação do pagamento. Aí você vai colocar aqui as informações do seu cartão de crédito. Aí você precisa ter um cartão de crédito internacional para fazer a compra desse teste. Feita a compra desse teste, você vai receber um e-mail de confirmação de que o seu agendamento está confirmado. Esse é o e-mail que você vai receber logo após a confirmação da sua prova. Tem aqui qual é o exame que você vai fazer e tem também a data e horário do seu exame. É um exame de 120 minutos e, no meu caso, é um exame online. Uma coisa importante de você fazer é 1 ou 3 dias antes da sua prova fazer esse tutorial. Nesse tutorial ele vai baixar o programinha na prova, é um programa de teste, de certificação, que vai fazer uma série de testes na sua máquina. Ele vai testar se o seu microfone está funcionando, se a sua câmera está funcionando, se o seu alto-falante está funcionando e se o programa tem os acessos necessários para controlar a sua máquina. Então, durante os testes, esse programa não vai deixar você abrir mais nenhum outro software aí na sua máquina. Tem mais algumas outras informações aqui embaixo. A informação importante aqui, caso você precise fazer o reagendamento da sua prova, você consegue fazer isso 24 horas antes da prova. Então, você consegue tanto cancelar quanto reagendar a prova 24 horas antes. E no dia da prova, ele pede para você entrar nesse link aqui, ó. Então, você entra nesse link, você vai ser redirecionado para o site da PSI e esse site vai pedir para você instalar novamente o software que vai fazer a certificação da sua máquina, que também vai ser o responsável por fazer todo o contato com o Proctor online e também para disponibilizar a prova para você. Então, esse é o procedimento de você fazer o agendamento da prova. E no dia da prova, né, quais são as minhas dicas, as minhas sugestões para o dia da prova, principalmente se você for fazer o teste online. Se você for fazer um teste no centro, o que eu recomendo é chegue com antecedência no centro, né, com calma, com antecedência, leve o seu ID de identificação e aí lá no centro eles vão te dar as instruções para você fazer a prova. No online, você precisa preparar um ambiente para fazer a prova. Então, esse ambiente precisa estar silencioso e tem que ser um local
que o Proctor consiga ver que a porta está fechada e que não tenha mais ninguém no mesmo ambiente que você. E tome cuidado também para deixar a sua mesa vazia. A sua mesa pode ter o seu notebook, o carregador do seu notebook, uma água e uma folha, uma garrafa de água e uma folha de anotações. Isso eles permitem que você tenha em cima da mesa. Eu, quando vou fazer as provas online, eu evito de trazer água, eu evito de trazer folhas de anotações para não colocar nenhum tipo de entropia aí nesse momento, que já é um momento um pouco mais nervoso, né? Então, no meu caso, a minha mesa estava vazia, só com o notebook e com o carregador do notebook. Além disso, você precisa ter em mãos o seu celular e o seu ID. Então, o mesmo ID que você fez o cadastro, o agendamento da sua prova, é o ID que você também vai precisar demonstrar para o Proctor no momento da sua prova. Então, o primeiro passo, eu conectei naquele link que vem no e-mail. No link vai vir um download de um programa, você vai instalar esse programa na sua máquina e vai aguardar o Proctor entrar em contato com você. No meu caso, o Proctor ele não falou comigo. As outras provas, quando eu fiz a prova na VMware ou na Amazon, a prova de iTunes, normalmente o Proctor falava comigo. Nesse caso da Nutanix, ele não falou em nenhum momento comigo. Ele digitou tudo, foi uma comunicação toda escrita. Então ele estava no chat, ele se apresentou, falou qual é o nome dele e pediu para fazer algumas coisas. A primeira coisa que ele pediu foi levantar o notebook e dar uma volta bem devagar, 360, mostrando todas as paredes da onde eu estava fazendo a prova. Depois disso, ele pediu para mostrar a mesa e aguardar, ficar um pouco parado com a câmera mostrando a mesa para mostrar que a mesa estava limpa. Depois disso, ele perguntou se eu ia trazer uma garrafa d'água ou folhas de anotações. Eu falei que não precisava disso. Aí ele pediu para ver meu ID, então eu mostrei o ID para ele. Ele pediu para ficar uns 30 segundos com o ID na frente da câmera, que ele precisava fazer um print daquilo. Pediu também para ver meu celular e falou assim, olha, guarda o seu celular e me mostre onde você está guardando o seu celular. Não pode estar acessível o seu celular durante as provas. Então eu peguei o celular e guardei dentro do guarda-roupa do quarto que eu estava. Então fui com o notebook, mostrando o celular, coloquei dentro do guarda-roupa, fechei a porta e mostrei para ele que meu celular também estava guardado. Aí ele pediu para ver as duas orelhas e o pulso, porque não pode estar com fone de ouvido e nem com relógio. Então ele pediu para mostrar isso. E por último ele disse que a prova poderia pausar 2 vezes. Então durante a prova você pode pausar a prova, mas não pode sair do recinto nem da frente da câmera. A não ser que você queira ir no banheiro. Aí, caso isso aconteça, ele pediu para chamar ele, que tem algum outro tipo de procedimento que eu não sei qual é. Então, fiquem cientes também que é possível fazer essas 2 pausas aí na prova. No meu caso, então, eu fiz num quarto, eu tranquei a porta. Ah, uma coisa importante. A câmera, ele pediu para a mesa e para a câmera mostrar sempre que a porta estava fechada. Então, eu coloquei a mesa bem próxima, assim, frente da porta, para mostrar que a porta estava o tempo todo fechada no ambiente que eu estava fazendo a prova. E o mecanismo da prova é bastante simples, então você vai responder as 75 questões, você pode ir para frente, você pode ir para trás e você pode marcar as questões que você tenha algum tipo de dúvida. Então você vai navegando ali na telinha, responde, ele vai dar a pergunta, as opções, você responde, marca que você já respondeu aquela questão, ele vai para a próxima. Então é assim que funciona o mecanismo da prova. É super fácil também, principalmente quem já fez prova nesse tipo de ambiente online, é muito parecido com qualquer outro tipo de prova, seja da AWS, seja da VMware, é praticamente igual. Então ele vai liberar a prova, depois de todas essas questões, do que ele pede para mostrar, ele libera a prova e diz que vai ficar ali o tempo todo. Caso você tenha alguma pergunta ou alguma dúvida, é só você contactar com ele via chat. Na última pergunta dessa prova, aparece uma pergunta se você quer revisar as questões, então você pode revisar ou finalizar a sua sessão. Então, no meu caso, eu queria revisar todas as questões novamente, então eu coloquei lá que eu queria revisar, voltei para a primeira questão e fui vendo uma por uma novamente para ter certeza ali que eu tinha colocado a resposta que eu considerava correta. E assim então que você chega na última pergunta, verifica se está tudo ok, você encerra a sessão, a prova fecha, o software fecha e já dá o resultado ali na hora. Então demorou um minutinho, um pouquinho menos que um minutinho, o resultado já apareceu e mostrou a quantidade de pontos que eu fiz e se eu passei ou não na prova e diz que até em 24 horas esse resultado é validado pela PSI. E uma vez que você consegue a aprovação, depois de um tempinho você recebe um e-mail com seu certificado
e também com a sua badge para você colocar aí nas redes sociais e demonstrar que você agora tem essa certificação da Nutanix. Para finalizar o vídeo, a minha opinião sobre a prova. Então eu achei uma prova ali de nível intermediário, eu não achei uma prova fácil, também não achei uma prova difícil, é uma prova que realmente vai medir o quão você consegue fazer a administração, configuração de um cluster de virtualização hiperconvergente da Nutanix. O que eu fiz no meu caso? Eu estudei ali durante 3, 4 semanas, eu separei 1h30, 2 horas do meu dia para estudar, então revi os conteúdos lá do meu curso, revi alguns conteúdos na Nutanix University e também praticava todos os dias o simulado que eu deixei aqui no link na descrição aqui desse vídeo. Então todos os dias eu ia estudando, ia internalizando um pouco esse conteúdo. Que apesar de eu já trabalhar com isso há algum tempo, enfim, já ter feito o curso, tem algumas questões de coisas que você faz uma vez na vida e nunca mais faz, como por exemplo configurar o NTP. Teve uma questão ali de configuração de NTP, uma questão básica, né, de configuração de NTP, mas é uma coisa que você não faz todos os dias. Então, por isso que eu acho importante você avaliar todos os conteúdos ali do Blueprint, vai no meu curso na Udemy ou vai no cursos lá da Nutanix University e rever todos esses itens. Quando eu atingi no simulado mais de 80%, consistentemente, então eu cheguei ali e eu acho que eu fiz 4 ou 5 vezes seguidas, mais que 80%, aí sim eu senti confiança em fazer o teste e aí sim eu fiz o agendamento do teste. O simulado é super importante porque o simulado é muito parecido com a dificuldade que você vai encontrar na prova. Então ali o seu cérebro já vai estar setado com a dificuldade que você vai encontrar na prova e vai estar preparado ali para a grande maioria das questões. E tem questões de vários tipos. Assim que eu terminei a prova, eu anotei algumas questões. Então tem, por exemplo, uma questão que é o que o serviço Curator faz? Então tem esse tipo de questão, que é uma questão mais básica, você tem que entender ali o que o Curator faz e dentro das respostas, qual é a resposta mais correta para aquilo. Tem também pergunta de configurações, então ele perguntou qual é a configuração que eu faço para impedir que pessoas consigam conectar via SSH na CVM ou no Hypervisor. Aí é o Lockdown Mode, né? Eu escolhi lá a opção Lockdown Mode. Também cai questão de boa prática. Então eu lembro que caiu uma questão assim, qual dessas opções é uma boa prática para fazer a configuração de uma bridge? E eu lembro que a resposta mais correta ali era sempre deixar 2 NICs disponíveis conectadas ali na sua bridge. Também trouxe uma questão algumas questões de análise de gráfico de desempenho. Então eu lembro que tinha, por exemplo, uma questão que tinha vários gráficos e um gráfico demonstrava alta taxa de CPU ready de uma VM. Aí estava perguntando o que estava acontecendo com o ambiente, e aí a resposta é que o ambiente estava sofrendo com alta utilização de CPU. Então é esse tipo de questão, desde questões um pouco mais básicas do que serve um serviço, questões de configuração e questões também de análise de desempenho do seu ambiente. Os 120 minutos dá tranquilo para fazer a prova, então você consegue responder todas as questões e ainda dá tempo de fazer a revisão de todas as questões. Então, resumindo, estuda o Blueprint, faz o curso na Udemy ou faz os cursos na Nutanix University, pratica no seu ambiente aí na sua casa, faça os testes de simulado. Quando você atingir consistentemente 80% de acerto no simulado, faça o agendamento do seu exame. No dia do exame, vai tranquilo, conecte com 15 minutos de antecedência, caso você for fazer a prova online, né? Conecte com 15 minutos de antecedência, faça todos os testes ali do seu desktop e aguarde o Proctor te chamar. Para quem tem dificuldade no inglês, o Proctor fala em inglês, ele vai digitar ali no chat, então como ele não falou nada, ele digitou ali no chat, então acho que muitas pessoas têm mais facilidade de ler o inglês do que falar, então também é mais uma facilidade. E aí durante a prova, faça a prova com bastante calma, o tempo é super tranquilo para fazer a prova. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês nesse vídeo. É uma prova tranquila, vai lá, estuda, que eu tenho certeza que você vai conseguir sucesso nessa. E até o próximo vídeo com mais conteúdos de Nutanix ou algum outro conteúdo aí do mundo de tecnologia. Até mais!